Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma das minhas videoaulas sobre administração financeira. Hoje nós iremos estudar o controle de estoques, mais especificamente pelo método PEPS. Vocês sabem que existem três métodos de controle de estoque, o PEPS, o EPS e o MPM, mas hoje nessa videoaula nós vamos falar especificamente sobre o método PEPS. O que significa esse método? Primeiro que entra, primeiro que sai. Ou seja, nesse método nós vamos fazer a saída contábil dos itens que entraram primeiro no estoque, dos itens mais antigos do estoque. Esse método também é conhecido como FIFO, First In, First Out, e é o único método aceito pela legislação tributária brasileira. Ok? Bom, vamos ver o exemplo de uma empresa que faz as seguintes movimentações no estoque em um determinado mês. No dia 2/7 faz uma compra de 1.500 unidades a R$10 cada. No dia 9/7 compra de 2.500 unidades a R$12 cada. Dia 14/7 venda de 1.500 unidades. E vejam aqui que na venda não foi pré-determinado o valor pelo qual as unidades saem do estoque. Por quê? Isso vai ser determinado pelo método PEPS, que vai retirar primeiramente as unidades mais antigas, provavelmente aquelas avaliadas a R$10 cada. Mas existe um método para a gente organizar isto, certo? Bom, no dia 20/7 tem mais uma compra de 1.000 unidades a R$13 cada, e no dia 29/7 uma venda de 2.000 unidades. Aí começa a complicar um pouquinho, né? Aí a gente vê que se não tiver a planilha, se não tiver a ficha de controle de estoque, vai começar a ficar bem complicado da gente calcular quais são as unidades que devem ser retiradas do estoque contábil, certo? Para simplificar um pouquinho esse exemplo, eu vou considerar que não existe um estoque inicial. Então vamos fazer o primeiro lançamento no dia 2 de julho, que é a compra de 1.500 unidades a R$10 cada. Eu vou começar montando a minha ficha de estoque, especificando uma coluna para datas, depois uma grande coluna para colocar as entradas dos materiais do estoque, uma outra grande coluna para as saídas e uma outra grande coluna para o saldo que vai ficar no estoque ao final desse lançamento. Dentro de cada uma dessas três colunas, nós vamos ter que especificar a quantidade de itens, o preço unitário de cada item e o valor total desses itens, ou seja, a quantidade vezes o preço unitário. Fazendo o primeiro lançamento lá no dia 2/7, 1.500 unidades avaliadas a R$10. Bom, temos um total aí de 15.000, né? 1.500 vezes 10. Considerando que naquele dia não havia nada no estoque, então ao final desse lançamento nós vamos ficar lá no saldo com exatamente 1.500 unidades avaliadas a 10, que dá 15.000, certo? E agora, no próximo dia, vamos fazer o segundo lançamento. Começando então, lanço lá na coluna das entradas 2.500 unidades avaliadas a 12 cada, uma multiplicação que dá R$30.000, e então eu vou especificar essa entrada de materiais lá no saldo. Mas vejam bem que aí vem o principal cuidado que nós temos que ter. Nós não podemos misturar no método PEPS os itens do estoque. Nós temos que deixá-los separados, ou seja, ao final do dia 9 de julho, o que eu vou ter no meu saldo? O que vai estar no meu estoque ao final desse dia? Vão existir os 1.500, as 1.500 unidades avaliadas a 10, que nós já tínhamos antes, mais as 2.500 unidades avaliadas a 12, que entraram nesta data no nosso estoque. Vou especificá-los separadamente, certo? Método PEPS, sempre precisamos deixar os lotes separados. Próximo lançamento, terceiro lançamento vai ocorrer no dia 14 de julho, que é a venda de 1.500 unidades. E aí é que entra aquela ideia de que o primeiro que entra é o primeiro que sai. Se nós vamos retirar 1.500 unidades, nós vamos ter que puxá-las lá do primeiro lote, o mais antigo. O primeiro que entrou vai ser o primeiro que vai sair. Então, aquele lote mais antigo era de 1.500 unidades avaliadas a 10 cada. Se nós temos que tirar 1.500 unidades do estoque, nós vamos retirar então essas 1.500 unidades avaliadas a 10, que dá 15.000, porque elas entraram primeiro, certo? No momento da venda não foi especificado o valor. Por quê?
Porque, na verdade, o objetivo da ficha de controle de estoque é calcular o custo dessas unidades que saíram do estoque. E o custo vai ser determinado justamente pela forma como a gente faz o lançamento da saída desses materiais do estoque. E aqui nós determinamos que a saída daquelas 1.500 unidades totalizaria R$15.000, porque elas estavam avaliadas a R$10 cada uma, certo? Então, o que fica no estoque ao final desse período? Fica apenas aquele segundo lote de 2.500 unidades avaliadas a 12, que dá 30 mil. Ao final do dia 14 de julho temos apenas esse lote, certo? O próximo lançamento vai ser o quarto lançamento no dia 20 de julho, que vai ser a compra de mais 1.000 unidades avaliadas a R$13 cada. Então vamos fazer o lançamento dessa compra. O que nós vamos ter ao final dessa data no nosso estoque? Em primeiro lugar, aquele lote que nós já tínhamos, que eram as 2.500 unidades avaliadas a 12 cada, mais o lote novo que acabou de entrar, que são as 1.000 unidades avaliadas a 13. Então, ao final do dia 20 de julho, nós teremos esses dois lotes no nosso estoque. Depois, temos o quinto e último lançamento dessa nossa série. No dia 29 de julho, vai ocorrer a venda de 2.000 unidades. Então, vou fazer mais uma vez a saída. 2.000 unidades que eu vou retirar lá do lote mais antigo. Qual é o lote mais antigo? Esse primeiro aqui. Só que nesse lote haviam 2.500 unidades. Nós vamos retirar apenas 2.000 unidades dessas 2.500 que estão avaliadas a 12. Então, vou lançar aqui 2.000 unidades avaliadas a 12. Faço a multiplicação, dá 24.000. O que sobra no meu estoque? Primeiro, vão sobrar 500 unidades desse lote aqui, né? Dos quais saíram 2.000, então sobra 500. Elas vão continuar sendo avaliadas a 12, claro, vão ser sempre avaliadas pelo valor pelo qual elas entraram no estoque. Então 500 vezes 12 vai dar 6.000. E aquele segundo lote de 1.000 unidades avaliadas a 13 não foi alterado. Ele permanece lá no estoque, ele fica do mesmo jeito que ele já estava aqui embaixo, certo? Depois, a gente pode fazer o cálculo dos totais. Vejam só, total aqui das entradas, 15.000 no primeiro lote, 30.000 no segundo e 13.000 no terceiro. Soma isso aí, tem um total de R$58.000 em entradas, valores que foram comprados, itens que foram comprados e entraram no nosso estoque. Posso fazer aqui também o total das saídas. Tenho duas saídas, uma de 15.000, outra de 24, o somatório dá 39.000. Aqui no saldo, como ele foi atualizado a cada lançamento, nós vamos considerar que o que ficou ao saldo final é apenas o total desses dois lotes que estavam aqui. 6.000 do primeiro lote mais 13.000 do segundo lote. Então nós temos aí no final do período um valor de estoque de R$19.000. Uma coisa interessante é que, se a gente observar esse valor pelo qual as unidades saíram do estoque, a gente tem o nosso custo da mercadoria vendida, nosso CMV. Tá? Então, quando nós formos fazer a DRE, nós vamos lançar lá a receita de vendas, que é o valor pelo qual essas unidades foram vendidas, e vamos lançar este CMV aqui, o custo pelo qual essas unidades foram adquiridas, que nos dá 39.000, certo? Então, quando a gente faz a DRE, a gente não faz as receitas de um período contra os custos de um período. Não. A gente faz a receita dos produtos que foram vendidos naquele período e subtrai o custo das mercadorias que foram vendidas naquele período. Não as mercadorias que foram compradas ou produzidas no período. Não. O custo das mercadorias que foram vendidas naquele período. Como eu faço para saber esse CMV? Justamente fazendo essa tabela de controle de estoque, que vai nos dar essa informação que nós conseguimos agora. Então, relembrando aqui que outra coisa importante é que o cálculo do saldo final vai ser feito através do somatório do valor dos lotes que lá estavam ao final do período, certo? Esse método aqui é conhecido como inventário permanente. Por quê? Porque a gente está permanentemente atualizando ele. A cada lançamento ele é atualizado. Mas a gente poderia também fazer um inventário periódico, que é o quê?
apenas você fazer um cálculo de o que havia no estoque inicial, mais as compras, menos o estoque final. Isso nos daria o mesmo resultado, né? O mesmo custo da mercadoria vendida, só que, obviamente, com um controle bem mais precário, que não é o nosso objetivo. Mas, para fins de conferência, nós podemos utilizar aquela fórmula do inventário periódico para verificar se a gente chega no mesmo valor que nós chegamos com o inventário permanente. Então, nós tínhamos o estoque inicial 0, né, que eu falei para vocês que nós não íamos ter estoque inicial nesse exercício. Nós fizemos 58 mil em compras, ou seja, as entradas, né, são as compras, as coisas que entraram no estoque foram as coisas que foram compradas, menos o valor do estoque final, que são aqueles 19 mil que nós calculamos como sendo o que ficou ao final do período, né, a soma daqueles dois lotes lá. Então nós temos um 39 mil de CMV, que fecha com os 39 mil que nós calculamos lá no inventário permanente, né? Lá como o somatório das saídas. E é isso aí. Agora vocês aprenderam o método PEPS. Nos vemos na próxima aula e até logo!